Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 16. Mateus 16. Os fariseus pedem um sinal dos céus. Em Mateus 16, é falado sobre quando os fariseus e saduceus pediram a Jesus que fizesse milagres apenas para satisfazer seu ego. No entanto, os milagres do Filho de Deus não foram para esse propósito e por essa razão, o Senhor lhes respondeu que deveriam prestar atenção a esses sinais, pois como a nuvem disse vai chover, o milagre mostra que o reino de Deus chegou. Além disso, o Senhor instruiu seus discípulos a tomarem cuidado com os falsos ensinamentos dos fariseus, pois suas crenças religiosas e legalismo nada mais eram do que gratificação própria e pessoal, não para a glória de Deus. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 16. Versículos 1 ao 14. E, chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 1. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus discordavam com relação a importantes pontos teológicos e políticos. Eles se unem apenas por causa de sua oposição conjunta a João Batista e a Jesus, Mateus 3 verso 7. Versículos 2 e 3. Jesus enxerga os sinais. Os oponentes de Jesus podiam habilmente ler os sinais para a previsão do tempo, mas não enxergavam os sinais mais óbvios, os milagres de Jesus, acerca da vinda do reino de Deus. Versículo 4. O Senhor não dará sinais aos pecadores. A descrição feita por Jesus dos líderes religiosos de Israel lembra Deuteronômio 32 verso 5, onde Moisés censurou Israel por rejeitar Yahvé. Deste modo, Jesus comparou a rejeição de Israel a Deus à rejeição de Israel a ele. Ao fazer isso, ele se qualificou como Filho de Deus. O contexto de Deuteronômio 32 verso 5 usa termos meteorológicos como céus, chuva, orvalho, o céu e a terra como testemunhas contra o Israel rebelde. Deuteronômio 4 verso 26. Jesus usou uma ilustração meteorológica a fim de encaixar o texto do Antigo Testamento. Sobre o sinal do profeta Jonas, Mateus 12 versos 39 e 40. Versículos 5 ao 7. Os discípulos não levam o pão.
Os discípulos deveriam ter recolhido as sobras do milagre da alimentação a fim de levarem sustento para sua próxima jornada. O fato de deixarem de assim o fazer pode ter sido um ato de que Jesus realizasse sinais e maravilhas em todas as ocasiões, tal como fizeram os líderes dos partidos. Versos 1 e 4. O verbo esquecido frequentemente implica descuido intencional. Ezequiel 23 verso 35. Fermento era uma metáfora para algo aparentemente insignificante que podia ter enorme influência. Mateus 13 verso 33. Ele podia ser usado para indicar influência positiva, mas aqui é usado negativamente. Fariseus e saduceus discordavam a respeito de muitas doutrinas. Por esta razão, uma referência a seu ensino comum provavelmente se refere ao seu ceticismo conjunto com respeito ao Messiado de Jesus. Versículos 8 ao 12. Jesus questiona a ausência de fé. A recordação dos milagres de alimentação de Jesus deveria ter sido suficiente para sustentar a fé dos discípulos. Seu constante desejo por milagres comparava-se à exigência dos fariseus e saduceus por um sinal do céu, verso 1, e demonstrava que eles eram pessoas de pequena fé. Versículo 13. A cidade de Cesareia. Duas cidades no antigo Israel tinham o nome de Cesareia. A Cesareia Marítima estava localizada na costa do Mar Mediterrâneo. A Cesareia de Filipe era uma cidade do interior localizada a aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Ela era o lugar de adoração de um deus da natureza conhecido como Pan e o lar de um templo dedicado a César Augusto. O fato da identidade de Jesus como Messias ter sido anunciada aqui demonstra que o reino de Jesus é superior ao de César e que ele é igualmente superior a todos os ídolos e deuses míticos. Sobre o significado de Filho do Homem, leia Mateus 8 verso 20. Versículo 14. Os milagres de Jesus. Muitos contemporâneos de Jesus reconheceram seu papel profético. Herodes suspeitava que ele fosse João, o Batista ressuscitado, Mateus 14 verso 2. Alguns dos milagres de Jesus eram similares aos de Elias, 1 Reis 17 versos 9 ao 16, levando o povo a crer que ele era o cumprimento do retorno prometido de Elias, Malaquias 4 verso 5. Tal como Jeremias, Jesus era um pregador de julgamento muito rejeitado. Versículos 15 ao 28. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Versículos 15 e 16. O Filho do Deus vivo. Sobre os títulos Cristo e Filho do Deus vivo, leia Mateus 1 verso 1. Apesar de Mateus já ter chamado Jesus de Cristo, esta é a primeira vez que os discípulos o chamam assim. Pedro usou o título Deus vivo para contrastar Yahvé com as divindades pagãs sem vida, tal como o falso deus Pan que estava representado em um templo pagão próximo dali. Versículos 17 e 18. Jesus identifica Pedro como rocha. Simão reconheceu a identidade de Jesus por meio da revelação divina, Mateus 11 versos 25 ao 27, e essa é a razão pela qual Jesus lhe deu o nome de Pedro. Apesar de Mateus já ter se referido a Simão como Pedro, esta é a primeira vez no Evangelho que Jesus fez assim. Jesus identificou Pedro como rocha sobre a qual a sua igreja seria estabelecida. A proclamação, por Pedro e pelos demais apóstolos, do Messiado de Jesus, pôs o fundamento para a igreja, Efésios 2 versos 19 e 20. Edificarei, demonstra que Jesus é o responsável pelo crescimento e expansão da igreja. A palavra, igreja, era usado no Antigo Testamento para descrever assembleias judaicas sagradas. O uso que Jesus faz desse termo designa que seus seguidores constituem o novo Israel, o verdadeiro povo de Deus que se submete ao seu domínio real. Versículo 19. O Senhor Deus nos dará a chave. As chaves são um símbolo de autoridade. Os rabinos usavam as palavras ligares e desligares para denotar decisões acerca do que era ou não era permitido. Observe que Pedro permitirá ou proibirá, somente aquilo que já tiver sido permitido ou proibido no céu. Versículo 20. Jesus pede segredo. Os contemporâneos de Jesus, mesmo os seus discípulos, eram vagarosos para compreender a natureza de seu Messiado. Versículos 21 e 22. Jesus mostra que precisa ir a Jerusalém. Sobre o significado das palavras, desde esse tempo começou Jesus, é ver estrutura na introdução a Mateus. Jesus se referiu anteriormente à sua morte e ressurreição, mas agora ele o fez de maneira mais persistente e clara. Pedro não podia aceitar o aviso porque suas expectativas messiânicas não incluíam um Messias sofredor e executado. Versículo 23. A cruz e os propósitos de Jesus. A cruz era central aos propósitos de Jesus sobre a terra. Visto que a declaração de Pedro serviu essencialmente de tentação para que Jesus evitasse a cruz, sem o perceber, Pedro se tornou um porta-voz de Satanás. Versículos 24 ao 26. Todo aquele que perder a vida por Jesus será recompensado. Tome a sua cruz, refere-se à marcha da morte do discípulo cristão, que é figuradamente sentenciado à crucificação por causa de sua decisão de seguir a Cristo. O cristão deve estar preparado para dar sua vida por Jesus. Siga-me, requer do discípulo que siga o exemplo de seu mestre, imitando o caráter e o comportamento de Jesus. Versículo 27. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Jesus aplicou a si mesmo, Salmo 62 verso 12, declarações que se referiam a Deus Yahvé. Sobre o título Filho do Homem, Mateus 8 verso 20. Versículo 28. A transfiguração de Jesus. Esta promessa se refere à transfiguração de Jesus que prefigurou sua ressurreição e glorificação, 2 Pedro 1 versos 16 ao 18.
5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 16. A confissão de Pedro. A passagem destaca a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso nos lembra da importância de reconhecer a identidade de Jesus como o Messias prometido e o Salvador do mundo. A fundação da Igreja. Jesus declara que Pedro é a pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja. Isso nos ensina sobre a fundação da Igreja em Cristo e a responsabilidade dos crentes em proclamar e edificar o reino de Deus. O propósito da vida cristã. Jesus fala sobre a necessidade de negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Isso nos lembra que o discipulado envolve renúncia de si mesmo e compromisso total com Cristo, colocando seus interesses acima dos nossos. A vitória sobre a morte. Jesus prediz sua morte e ressurreição, revelando que ele triunfará sobre a morte. Isso nos assegura da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, e nos encoraja a vivermos com esperança e confiança em seu poder redentor. O chamado ao testemunho. Jesus instrui seus discípulos a não revelarem ainda sua identidade messiânica, indicando um tempo oportuno para revelar isso ao mundo. Isso nos lembra da importância do testemunho sábio e oportuno sobre quem Jesus é e o que ele fez por nós. Conclusão. Portanto, falando por seus discípulos, Pedro pronunciou suas agora famosas palavras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Cristo, ele é o Messias. É a contraparte do Novo Testamento do Messias do Antigo Testamento, que significa ungido. No entanto, nele, todas as promessas de Deus para a comunidade de Israel foram cumpridas. Por essa razão, Pedro então reconheceu a divindade de Jesus como o Filho de Deus visível e os discípulos observaram o Senhor Jesus por um tempo, testemunharam os milagres do Senhor Jesus com seus próprios olhos e ouviram as palavras do Senhor Jesus, e só então entenderam. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.